Nesta videoaula, nós vamos ensinar vocês a fazerem esta peça de artesanato. É um peixinho. Aqui nós utilizamos uma madeira redonda que foi retirada de um toco de madeira. Essa madeira eu cortei há mais ou menos uns 2 anos. É importante a madeira estar bastante seca para efetuar os trabalhos artesanais. E vamos ensinar também a fazer pátina, essa pátina que nós fizemos aqui nas barbatanas e no rabo. E também vamos ensinar a fabricar as serrinhas, tanto para tico-tico de bancada como para tico-tico manual. Vocês vão aprender como se faz as serrinhas artesanais, as serrinhas caseiras, para cortes retos, cortes orgânicos. Acompanhe o vídeo e aprendam a fazer essa peça artesanal com madeira de demolição, madeira reciclada e certificada. Iniciamos trabalhando a madeira, que será o corpo do peixe. Estou retirando a casca dessa madeira com facão e em seguida vou fazer o lixamento. Eu utilizo essa lixa flap, gramatura 80, e deixo ela bastante usada, bastante gasta, para poder dar esse efeito de escurecer a madeira. Mais para frente eu vou fazer a cabeça do peixe bem escura e vocês vão ver esse detalhe. Vou fazer agora a parte do rabo do peixe. Para isso eu preciso de um lado da madeira retinho. Vamos desenhar agora o rabo do peixe com um detalhe. O rabo do peixe vai encostar no chão, então eu tenho que ter um esquadro ali para marcar a reta. E a partir do formato da madeira redonda, eu vou desenhar o rabo do peixe. Usei o esquadro, né, para fazer essa parte reta e vou usar agora a serra tico-tico de bancada para tirar essa parte da madeira. E esta é a serra que eu fabriquei a partir de uma serrinha de estarrete para fazer cortes retos. Agora, com a ajuda de uma tico-tico manual, eu vou fazer esse corte orgânico, dando o formato do rabo do peixe. Vocês notaram que até agora eu não falei em medida. Não tem medida, né? A gente segue uma certa proporção, mas não existe medida. Na arte não existe erro. Tudo que você fizer com sentimento, inserido ali naquele movimento, não vai ter erro. Vai ficar bom, vai ficar bonito. Então não precisa de medida, não precisa de muita régua. A serrinha que eu estou utilizando para fazer esse corte foi eu que fabriquei. Então vamos ver agora como é o processo para fabricar essas serrinhas. Essas duas serrinhas são para tico-tico de mão. Elas são bem fininhas, que possibilita o corte orgânico, o corte em curvas. Essa é uma serrinha que eu comprei, original, só que com a esmerilhadeira, com um disquinho de corte e com uma lixa flap, eu afinei ela, eu deixei ela bem fininha. É raro a gente encontrar uma serrinha tão fininha assim. Então a gente manipula a serrinha. E esta daqui é uma serrinha que eu fabriquei aqui no ateliê a partir de uma serra estarrete, essas serras de ferro, de cortar ferro. Quanto mais dente ela tiver aqui, o corte vai ficar mais preciso e mais limpo. Então, você pega uma serrinha original, coloca em cima da serra estarrete, faz o desenho com uma canetinha e também com a esmerilhadeira e um disquinho de corte, você tira esse molde, você corta esse molde. Deixa bem fininho, pode até esmerilhar um pouquinho também dos lados, para que ela fique especial para fazer um corte redondo, cortes orgânicos, bem detalhados. E esta daqui
esta é a serra para tico-tico de bancada. Se você deixar ela larga, na largura da serrinha, ela possibilita um corte reto, mais preciso. Você também pode afinar, deixar bem fininha, usando também a esmerilhadeira e o disco de corte de ferro, para você ter uma serra que te possibilita fazer cortes. Pega uma serrinha original, faz o desenho, depois faz esses encaixezinhos, que é onde vão encaixar nas extremidades da tico-tico de bancada. Deixa sempre os dentes virados para baixo, porque assim você não vai ter muito solavanco para cima. Ela vai forçar mais para baixo, tá ok? Seguindo com a produção, vamos lixar essa peça. Sempre eu prefiro lixar antes de montar, porque depois tem certas dificuldades para lixar a peça montada. Então eu tento deixar o máximo bem lixadinha antes de fazer a montagem. Depois de lixar, vamos preparar essa peça, fazer os furos para tarugar, para fixar ela no peixe através de tarugos. Estes tarugos eu faço com palitos de bambu. É uma madeira resistente, com muita fibra e que dá um bom resultado. Então já uso uma broca fininha na espessura do palito de bambu. Fixo ele colocando uma colinha Super Bonder, uma colinha da Alma Super. E depois eu vou fazer a marcação na peça, no corpo do peixe, para fazer outros orifícios onde vão ser unidos, as duas peças vão ficar unidas através destes tarugos de palito de bambu. É importante marcar esse furo com uma ferramenta de ponta fina para que a broca não escorregue na hora de efetuar o furo. Na sequência, vamos desenhar as barbatanas e utilizar a tico-tico de bancada para fazer os cortes retos. Depois, vamos utilizar a tico-tico de mão para fazer o corte arredondado, que é a ponta da barbatana. Podemos utilizar também, por medida de segurança, uma moça, e assim vamos efetuar esse corte orgânico com maior segurança. Para lixar, podemos utilizar o esmeril com uma lixa redonda adaptada e fazer o lixamento dessa peça. Para a barbatana ficar encostada no corpo do peixe, temos que fazer um corte chanfrado. Vamos então marcar este corte com lápis, sempre utilizar lápis, nunca utilizar caneta. A caneta, ela tem uma tinta quase que permanente, que depois tem que lixar muito para tirar essa tinta da peça. Utilizamos então a lixa flap com a esmerilhadeira para produzir esse rebaixamento chanfrado, e assim a peça vai ficar bem encostadinha no corpo do peixe. Utilizamos então a furadeira de bancada para fazer um furo, onde vamos introduzir o palito de bambu para fixar esta parte do peixe, essa barbatana, no corpo do peixe. Utilizamos então a furadeira para fazer o furo no corpo do peixe. Sempre iniciamos o furo na vertical para depois deitar um pouquinho a furadeira e criar esse orifício. Assim introduzimos sempre com a cola, usando a Alma Super,
e o peixe vai ficar equilibrado. Por isso que fazemos só um furo apenas para poder ter essa mobilidade, girar um pouquinho a barbatana para que ela adquira essa posição e dê esse equilíbrio para a peça. Nós utilizamos para fazer essa peça essa madeira redonda, né, que foi tirada de um toco de árvore. Mas você pode também utilizar uma madeira de 1,5 cm para o corpo do peixinho, ou até 2 centímetros, e uma madeira mais fininha para o rabo e as barbatanas. Não precisa ser exatamente retirada de um tronco, como aconteceu com essa peça. Agora vamos delimitar a cabeça do peixe. Para isso fazemos um risco com lápis, com a ajuda da micro-retífica e um disco apropriado para cortar madeira. Fazemos então um pequeno risquinho delimitando a cabeça desse peixe. Dessa maneira vai ficar um desenho bem moderno, um desenho mais contemporâneo. Para marcar o olho do peixe, utilizamos uma broca tipo tupia. Utilizamos a furadeira com essa broca e executamos esse processo, esse furo, essa marcação do olho do peixe. Com este recurso da lixa flap, vamos criar agora uma parte mais preta, que vai ser a cabeça desse peixe. Utilizamos então a lixa já bastante gasta para dar esse polimento. Na verdade, nós vamos queimar um pouquinho a madeira. A lixa flap, na verdade, é uma lixa para polir materiais metálicos, mas utilizamos ela para fazer esse truque. Depois, então, vamos pintar algumas partes desse peixe, o rabo e a barbatana. Primeiramente, uma mão de branco e depois criamos uma cor utilizando um pouquinho de vermelho e preto para criar uma cor marrom escura que parece um pouco com essas partes queimadas do corpo do peixe. E assim vamos iniciando esse processo da pátina. Branco, depois algumas partes, principalmente nas extremidades, dessa cor mais escura, e sobre essa cor escura, após ela secar bem, vamos passar a vela, uma vela comum, uma parafina. O local que estiver coberto por essa parafina, a tinta vai soltar com mais facilidade na hora que nós formos raspar para criar esse efeito da pátina, esse efeito envelhecido. Agora vamos preparar a tinta que vai por cima do branco e por cima do marrom escuro e por cima da parafina. Então vamos misturar aqui branco, laranja e amarelo. Sempre é interessante misturar 2, 3 cores para criar uma nova cor. Não ficar usando a cor natural do pote. Então criamos essa cor e vamos passar por cima de tudo. Depois de secar, aí sim vamos fazer a raspagem, criando a pátina. Utilizamos para fazer esta raspagem uma pequena espátula, um estilete, uma faquinha, uma tesoura, e vamos assim raspando, retirando um pouquinho da tinta amarela para aparecer o que está abaixo dela, que é a tinta branca e a tinta marrom. E de uma maneira sutil, de uma maneira delicada, para que realmente fique parecido com uma peça antiga, uma peça que foi desgastada pelo tempo. O próximo passo e o último passo é proteger todo este trabalho, proteger a madeira, proteger a pintura, a pátina
E para isso utilizamos um produto que pode ser verniz. Aqui no caso eu estou utilizando um verniz da Montana, incolor, fosco. Pode ser utilizado também uma seladora que dá um resultado muito bom. E a peça está pronta. Se você gostou desse conteúdo, dê um like e compartilhe com os amigos. Eu vou deixar um link aqui abaixo da nossa loja no Mercado Livre. Lá você vai encontrar esta peça e outras peças semelhantes. São todas artesanais, todas exclusivas. Visite a nossa loja no Mercado Livre. Até o próximo vídeo.